Olá, este é o grupo da tecnologia Angular, formado pelos alunos Joelso, Rochelle, Bruno Lauzi e Bruno Cruz. Olá, boa noite, tudo bem? Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o que é o Angular. É um framework que utiliza HTML e TypeScript para criar interface com o usuário, ou seja, o front-end em aplicações web, desktop e mobile. É uma plataforma de código aberto, criada pela Google, desenvolvida para acelerar o desenvolvimento front-end. A primeira versão, ela foi lançada em 2010 com o nome AngularJS, mas foi completamente reescrita e em 2016 passou a ser chamada de apenas Angular. Possui conceitos direcionados ao reaproveitamento do código como templates, componentes, módulos, serviços, injeção de dependência, roteamento, entre outros. A partir do Angular 2, passou a ser utilizado TypeScript, enquanto o Angular JS utiliza o JavaScript ainda. Aqui a gente começa uma introdução sobre TypeScript, que por sua vez é uma linguagem que permite escrever o seu código JavaScript usando orientação a objetos e tipagem forte. Pode ser criada classes e utilizar herança, interfaces e modificadores, entre outros. O TypeScript tem como principal objetivo elevar o nível do JavaScript, que inicialmente era utilizado apenas do lado do cliente em códigos relativamente pequenos e simples. Algumas características do TypeScript são que ele requer um compilador TypeScript para ser convertido em um arquivo JavaScript. Ele cria métodos que retornam um valor com um tipo definido, criação de classes no software, criação de interfaces, e o TypeScript pode importar os arquivos e módulos. Em resumo, o TypeScript ele basicamente é um JavaScript com muito mais recursos. A gente separou também um link para quem quiser saber mais sobre o TypeScript. Aqui embaixo tem um linkzinho e é só acessar e ver mais sobre o assunto. Agora falando um pouco mais da arquitetura do Angular, ele aplicando boas práticas de programação, ele pode também ser usado em camadas de MVC, sendo a view a parte visual, que vai processar o HTML e o CSS, o controller com o uso de outras linguagens back-end por meio de consumo de APIs, e também no model, na camada de modelo, por meio de objetos do próprio JavaScript. E também, né, ele é usado basicamente para interligar a camada de visualização com a API. Se usa o JSON, que é para fazer a integração entre as duas camadas de visualização e de modelo. E aí o fluxo do Angular, que basicamente ele passa por uma diretiva que passa pelo template, e aí também pode ser usado componentes, e por meio do componente pode injetar serviço ou microserviços também de alguma API, de alguma outra linguagem de back-end. E também pode ser usado todos os componentes de modulação que ele oferece. Já na parte dos componentes, né, digamos, tirando um raio-x, assim, como funcionam os componentes, cujo qual é uma das funcionalidades mais importantes do Angular, né, principalmente para desenvolvimento de interface. Aqui a gente pode perceber, né, uma pequena aplicação, muito bem simples, mas que já utiliza esses conceitos. Tá? Então, nós temos um componente principal, né, chamado app-root, que toda aplicação Angular possui, e a partir disso, dentro dela, pode-se criar diversos outros componentes, como, por exemplo, esse app-top-bar, né, que existe um componente somente dando e responsável por esse
por essa identidade aqui visual e codificação comportamento, assim como esse outro componente chamado app product list. Tá? Os componentes são compostos por 3 arquivos principais, né? Onde um deles é o arquivo template, que é um arquivo nada mais que HTML, onde dentro você vai poder ter uma linguagem mista, mas mais à frente a gente vai poder dar uma olhadinha nisso. O arquivo de tags CSS, que você vai poder fazer a parte visual, vai poder trabalhar com a identidade visual, cores e efeitos de CSS visuais, e também a parte de comportamento, que seria aqui os arquivos TS, que são os TypeScript, como a Rochelle falou há pouco tempo atrás. Tá? Então, cada componente, como a gente pode ver aqui, Product List tem 3 arquivos, Top Bar tem 3 arquivos. O fluxo de execução começa com o index, cujo qual dispara o main.ts e que depois carrega o componente principal, que por sua vez dispara os demais componentes. É basicamente o fluxo. O arquivo de componente, vocês podem perceber aqui, que é um arquivo HTML padrão, porém com algumas características especiais, né? Algumas tags ou parâmetros específicos foram criados e se mesclaram ao HTML, cujo qual depois é interpretado e compilado. Né? Então aqui nós podemos ver um looping, né? Um ng for, que seria o for each de algumas linguagens, que vai fazer essa div replicar várias vezes enquanto os produtos existirem. Então vai ser replicado esse código em um looping por quantos itens tiverem. Esse link aqui, por exemplo, aqui é uma property binding, né? Então você aqui esse title ele vai receber um valor variável, que é o nome do produto, mais a palavra details, assim como o router link, que é uma propriedade também que é feito binding, né, que é ligação posterior, vai poder mandar para um link que depende do número do ID, né? Então cada produto vai ter o seu link personalizado aqui. Aqui é uma diretiva que também permite eu colocar campos de uma massa de dados e enxertar esses valores dentro do código HTML. Tá? Outras linguagens como PHP, isso acontece também em tempo de server-side. Esse aqui possibilita, inclusive, que faça em tempo de client-side. Okay? O comportamento é ditado pelo que está escrito dentro do TS, né? Que seria o TypeScript. Vocês podem ver que é um formato particular, e aqui nós temos a expressão de uma classe, né? Que tem aqui, ela é exportada para ter visibilidade em formato de módulo, onde nós temos um dataset de produtos, que é o que faz link com a parte visual, que a gente viu agora do template HTML, que é o looping onde ocorre, e aqui nós temos a parte de métodos e eventos, né? Que se vocês olharem no arquivo de HTML, né? Aqui nós temos uma chamada de clique, que seria o event binding, que chama, ao clicar no botão, vai chamar esse evento, que está devidamente separado do código de apresentação e que está aqui. Então, ele vai clicar, cada vez que clicar naquele botão, vai aparecer aqui essa mensagem, né, que o produto foi compartilhado. Assim como, se tivesse um evento, ele poderia disparar aqui um evento chamado Notify e assim por diante. Já o mais simples de todos é o arquivo CSS, cujo qual simplesmente controla o formato, né, como um arquivo CSS padrão, mas ele somente diz respeito ao componente em si. Ele não formata outras tags ou outras coisas, simplesmente definido dentro do escopo. Já o roteamento, que é um mecanismo interessante e importante também, além dos componentes, dita a forma como o Angular ele interpreta os caminhos, né,
as URLs que passam, né? Então aqui nós temos o exemplo mais básico, né, que é um arquivo de rotas, cujo qual não tem rota nenhuma, né? Simplesmente um array vazio, mas a estrutura é essa. Se a gente colocar rotas, ele vai ficar parecido com esse arquivo aqui, onde ele importa componentes. Esses componentes são aqui importados e eles são traduzidos em formatos de rota. Por exemplo, o domínio xyz/login vai ser atendido pelo componente login, né? Assim como o sign-up, que seria para cadastro, estaria sendo atendido pelo sign-up component. O master, home, reports, assim por diante. Uma curiosidade interessante é que, para eu definir o caminho raiz, é um path sem espaço, sem nada, né? Então isso já é o padrão, e ele pode inclusive ter mecanismos de redirecionamento, como aqui quando você entrar diretamente no .com.br, por exemplo, ele vai direcionar para /superheroes, né? Que ele vai chamar uma página de chegada, né? Uma landing page padrão. Já os caracteres que chamam Coringa, né, wildcards, eles podem também ser utilizados aqui para qualquer outra rota que não esteja definida aqui, né, por exemplo, como está mostrando aqui, qualquer outra palavra, qualquer outra coisa na URL que não esteja bem definida aqui, ele seja deslocado para um componente chamado page not found, né? Então, esse é o comportamento básico de roteamento. Então eu vou falar um pouquinho sobre a instalação para poder estar utilizando o Angular. A gente vai precisar do Node.js. Naquele link ali, tu consegue entrar nele e baixar a versão LTS dele, que é a versão mais estável para estar rodando o Angular. Ele é uma instalação normal do Windows, tu baixa um exe e dá só uma série de next. Já o Angular CLI, ele é uma instalação feita pelo terminal do teu sistema operacional. Então, para estar instalando, tu vai botar aquele npm install -g, que é para ser global, e daí o Angular/CLI. Ele pode demorar um pouquinho para estar baixando, mas assim que baixar, tu já consegue ver a versão dele certinho. No Node também tu consegue ver a versão dele, né, com Node-V, para ver se foi instalado tudo correto. Então, para te criar uma nova aplicação, tu cria uma pasta onde tu quer rodar ela, pode ser na tua área de trabalho, tanto faz, e tu entra na tua pasta pelo cmd, dando um cd e o nome da pasta. E tu executa aquele comando ng-new, aquele my first project seria o nome do teu projeto daí. Assim que tu executar, ele já vai criar dentro dessa pasta, já pode abrir com o teu editor, com a IDE que tu utiliza. No nosso caso, a gente mostrou tudo utilizando o VS Code. E daí, para estar rodando, para te conseguir acessar pelo navegador, tu só executa aquele texto ali, ng-serve, que tu já consegue estar abrindo ele. Aqui então tem os materiais extras, que é o site oficial do Angular, onde ele mostra esses e mais outros comandos pelo terminal para te poder estar utilizando, que te auxiliam na instalação, ver todos os possíveis erros, tudo certinho. O canal do YouTube deles também. Aqui tem os outros materiais que a gente recomenda também, que é o Angular e o AngularJS, é um debate, uma conversa, e também um vídeo do Hcode ensinando como tu instala o Angular CLI e configurar o teu primeiro projeto. Aqui algumas referências do que foi utilizado para estar fazendo esse documento, tudo certinho. E é isso. Aqui a gente agradece, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.